um pouquinho do que o Pacto já fez nestes 5 anos. Inicialmente, isso seria apenas uma retrospectiva do ano de 2024, mas, se vocês não sabem, o Pacto fez 5 anos este ano, né? E a gente achou que valia dar uma olhada no que são os nossos números em 5 anos de projeto e dos programas. Então, a gente vai apresentar um pouquinho esse retrospecto um pouco mais ampliado. Agradecemos as presenças das autoridades, né? Temos aqui o prefeito Marcelo Calmo, a vice-prefeita Gláucia, demais autoridades, eu não vou citar todos, porque nós temos muita gente aqui hoje. Pedimos desculpas porque não está tão fresquinho como nós gostaríamos aqui dentro, a gente sabe, então agora vocês vão ficar mais quietinhos, eu acho que vai dar uma refrescada, né? Os nossos aparelhos de ar-condicionado ainda não estão completamente funcionais depois da invasão das águas, né? Então, eu vou chamar agora o Locatelli, Paulo Locatelli, que é o nosso secretário de Segurança e é o responsável pelo eixo de aplicação da lei do Pacto, e a Tânia, que é responsável, coordenadora do Pacto, responsável pela prevenção. Então, vocês podem aguardar aqui. Marcelo, uma palavrinha tua para iniciar. Tudo bom, pessoal? Tudo certo. Grande alegria encontrar todos vocês aqui no segundo dia de encerramento do ano do Pacto. Ontem, um dia mais voltado para a prevenção, propriamente dita, e reunir crianças de nonas séries de toda a cidade, independente se é escola particular, se é escola pública municipal ou escola estadual, é motivo de muita alegria. A cidade de Lajeado é feita por diferentes etnias, diferentes pessoas, diferentes classes sociais, e esse ingrediente todo que dá esse caldo sensacional. Então, essa interação é muito bacana. E agora, um dia voltado para a prestação de contas, propriamente dito, para a sociedade civil, para as entidades, para os órgãos de segurança, que são muito importantes, muito parceiros. E eu tenho certeza que, ao longo destes 5 anos, enfrentando os mais diversos desafios, enfrentando pandemia, enfrentando enchente, enfrentando momentos tensos, momentos onde o crime organizado também tentou mostrar a sua força, tentou mostrar o seu potencial, e tenho certeza que um ingrediente fundamental para o sucesso e para a relevância dos números foi a interação, a relação, a confiança que se construiu ao longo dos anos, entre os diversos setores, entre as diversas forças de segurança. É fato que, como tudo na vida, isso é cíclico, a gente estica o elástico e às vezes a gente solta. Me parece que nesse momento a interação entre as forças de segurança e o poder público, ela está num momento de destensionamento, mas nós não podemos deixar isso assim. Quanto mais nós estivermos conversando, forças de segurança, poder público municipal, melhor o resultado que a gente presta para a comunidade. Então, me despedindo também, afinal de contas, é o último ano de prestação de contas aqui, esse é um pedido especial que a gente faz para os próximos anos, que se retorne aquela interação, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, enfim. Está na hora de esticar a corda de novo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, então vamos dar início. O Pacto da Paz se resume em 2 eixos. O eixo da aplicação da lei, que ficou comigo, e o eixo da prevenção com a Tânia. Nesse primeiro momento, então, eu vou relatar alguns atos e ações que nós fizemos no eixo da aplicação da lei, e depois, né, Tânia, você inicia a parte de você aqui. Você atrapalha? Ficar aqui melhor, eu não atrapalho tanto. Bom, vamos lá, então. A gente tem um propósito, pessoal. O nosso propósito se resume nessa frase aqui. Uma cidade segura não apenas preserva vidas, mas também impulsiona a prosperidade econômica ao atrair investimentos, turismo e incentivar o crescimento dos negócios locais.
Uma cidade segura atrai gente, move muita imprensa, move a rede hotelaria. Então, esse é um propósito que nós temos, né, em manter isso. Trazer as pessoas para cá, que elas se sintam bem e seguras. Vamos lá, então. Projeto, né, eixo de aplicação da lei. Estou na frente de vocês aí, não tem problema? Eu conheço. Já vi várias vezes, né? Bom, vamos lá. A cereja do bolo, pessoal, está aqui, ó, integração máxima. Quero enaltecer muito, então, os meus colegas aqui agora a Guarda Municipal, os colegas da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Perícia, Defesa Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, Procuradoria, OAB, AOCEPRO, IP Amarelo e a nossa Secretaria de Segurança. Mês a mês, nós nos reunimos. Antes era mais frequência no GGI, mas agora nós fizemos parte do RS Seguro e todos os meses, a doutora Xana tem que fazer um relatório, nos reúne e a gente tabula todo o que houve no mês anterior, se compara entre nós mesmos, com cidades do mesmo número de habitantes, né, em relação ao Estado. Então, essa aproximação mês a mês nos ajuda muito em termos de prevenção futuras dos nossos atos e das nossas ações. Eu estou aqui eu vi ali o colega, o diretor do presídio, o Ricardo. Nós criamos também como prevenção uma força-tarefa com o pessoal apenado do regime fechado, que nessas enchentes nos ajudaram muito, principalmente em várias reconstruções das escolas. Obrigado, Ricardo, pelo apoio. Também temos com a SUSEP um programa bem bom de ressocialização, onde as pessoas do semiaberto quiserem trabalhar na prefeitura, eles ganham um valor aproximado de R$800, né, onde eles trabalham nas secretarias, né, e com isso nós o quê? Mitigamos e fomentamos, né, que ele se ressocialize o mais rápido possível. Uma das fontes, né, dos eixos nossos são as operações integradas. Nós estamos com 172 operações integradas. Aquela situação, prefeito Marcelo, que eu liguei para o senhor no final de semana, está se aproximando, nós vamos ter que fazer outra, tá? É aquilo que o prefeito falou, é uma corda com nó na ponta, ele está sempre puxando, sempre puxando. E começa a esquentar, a perturbação do sossego aumenta. A gente sabe bem isso aí. A nossa guarda municipal está andando, quero enaltecer o colega Renner aí, a equipe, nós já estamos com 2 micros, uma Triton, essas Harley que nós ganhamos da Polícia Federal, nós já transformamos, estamos com equipamentos, estamos aguardando, sim, a Câmara de Vereadores positivar a nossa interlocução com a cidade que ganhou, que é Gravataí, para nós iniciarmos os cursos já de formação do pessoal. Um dos eixos também que nós temos é o vídeo monitoramento. Tá? Nós iniciamos aqui com o prefeito Marcelo em 2017, em 2019, nós estávamos só com 16 câmeras em 4 bairros. Hoje, em 2024, nós estamos com 94 câmeras em 18 bairros. E a ideia é que todos os bairros tenham câmera de vídeo monitoramento. E câmera de leitura de placa, até há pouco tempo só nós tínhamos, né? E agora outras cidades também compõem. É importante ressaltar também a importância que a gente está tendo da Secretaria da Saúde, que se preocupou com a causa, onde os postos de saúde, a própria UPA, né, secretário, é importante, as escolas também. Então, quanto mais câmeras, ajuda muito a atitude na parte da polícia, da Brigada Militar, tanto da Polícia Civil, na formação do inquérito, para depois ser remetido ao Ministério Público. Abaixo aqui nós estávamos no nosso centro integrado, antes como é que era, agora está falando aqui com o Zap, né, Zap? No dia 5, às 11 horas, nós temos a nossa inauguração do nosso centro de comando integrado, já com vídeo wall, onde nós queremos espelhar também para outras cidades o sistema de vídeo monitoramento. O crime anda sob rodas, então nós temos que ter, né, toda a eficiência e eficácia em cima da tecnologia. Bom, nossos parceiros, incondicional, o Instituto IP Amarelo e ao CEPO. Muito obrigado pela sua presença, né? Nós estamos agora também
na inauguração, te deve muito ao apoio da Alcepro, do Centro Integrado, aquelas reuniões que nós temos, é um serviço voluntário que os senhores fazem, nos ajudam demais, e se eu puder enaltecer aonde eu vou, muito obrigado pelo apoio de vocês e de toda a sua equipe, tá? E também me reportem aos colegas do IP Amarelo. Vamos lá. Pessoal, para manter o nosso propósito é difícil. É só vocês olharem o número de pessoas abordadas em 2023 foi 8.958 e esse ano 11.068, só a Brigada Militar. Então, para manter isso, pessoal, é muito trabalho. É muito trabalho. E é muito trabalho com meta, com foco, com propósito, em cima do quê? Das reuniões que é feita ali com a RS Seguro. Então, estão os dados tabulados aqui, dados fonte da Brigada Militar, fonte da Polícia Civil. Só vocês verem o número de MBAs, que é mandados de busca e apreensão, que houveram esse ano. O ano não terminou. E isso aí, pessoal, queria o quê, né? Aqui não. Aqui não. Vai tentar em Lajeado, sabe que o pessoal, assim como em outras cidades, né? Mas aqui a gente prima, cada dado é um dado. Me lembro que a doutora Xana, em 2 anos atrás, nós fomos enaltecidos pelo governador, que é a cidade que mais reduziu o índice, né? Aí foram 7 no ano, né? Só que no outro ano, se aumentasse para 8, aumentou 100%, 400%. Então, assim, a gente sempre está em cima de uma tabela, né? É ruim e é bom, né, Xana? Porque a gente nos policia, né? Mas muito obrigado, Xana, Marcelo, os colegas Clavé, tá? Zap, nem se fala aí, estamos sempre juntos conversando aí, a todos os colegas do eixo da aplicação da lei. Aí eu sou da aplicação da lei, né? Só que eu tenho que fazer a hélice girar. Então, nós nos preocupamos muito com a prevenção, tá? Eu sei que tem o eixo da prevenção, mas a própria aplicação da lei, ela faz muita prevenção, como o que consta aqui agora. Nós temos uma escolinha de trânsito que a gente ganhou da Receita Federal, bicicletas, onde nós vamos nas escolas, né, e um colega nosso do trânsito ensina as crianças, tem que ter cuidado, tem que ter cinto, não pode fazer isso, aquilo ali. Então, nós atingimos, em 2024, 24 EMEIs, 18 MFs e 5 projetos atendidos. 1.200 alunos e 50 turmas, só esse ano. Apenas um projeto. Bom, patrulhas escolares pelos agentes de trânsito. Sempre quando acontece alguma coisa na Secretaria de Educação, parece assim, a Adriana liga para mim, eu ligo para o Clavé, eu ligo para o Zap, e quando vê, Gabriel, nada pode acontecer. Nada, tá? E eu tenho zelo tanto que quando eu vou ligar lá para pegar teu exemplo aqui, tu já sabe o que é e tal, né? Então, meu reconhecimento pelo trabalho também, né? E fortificar, assim, o ensino do corpo docente e discente de todas as escolas, que é muito importante, tá? Também nós temos o PROED, nosso dinossauro ali, o que nos ensinou quantas crianças passaram, meu filho passou, né? Então, já foram, só nesse ano, mais 1.227 formandos. A Polícia Comunitária, depois eu gostaria de você, os representantes aqui, falassem um pouquinho. Só nesse ano foram 57 encontros, aproximadamente 2.480 alunos participantes. Pessoal, tudo isso nós fomentamos o quê? A segurança, o que pode, o que não pode, o que é legal, como deve proceder, a quem tem que chamar. Isso para melhorar muito a autoestima dos alunos, né? E também a prevenção. Nós temos aqui o Bombeiro Mirim, fizeram 4 turmas, a gente não tem muita participação, Secretaria de Segurança, mas a Secretaria de Educação tem, tá? Que também é o eixo da aplicação da lei, entrando na prevenção. Não tem como não deixar de falar o legado aqui que o prefeito e a Glaucia deixaram conosco. Essa foto aqui é do antigo quartel de bombeiros, hoje é esse quartel, que é o modelo padrão de quartel de bombeiros para o estado inteiro. Nós temos um projeto também, tá, que é a Defesa Civil nas escolas, mas já está com a missão, já temos um projeto, então nós também queremos que as crianças saibam o que é um evento adverso, qual é as planas, o que tem que fazer, o que não fazer, já está saindo, e a ideia é sair no primeiro semestre do ano que vem. Nós temos o projeto Caracol, que é o Alexandre, onde
no Círculo de Paz, ele faz com as agressores da Maria da Penha. Todo o pessoal que passaram por eles nunca teve uma reincidência, e nesse ano ele já fez 16 encontros. Também nós temos um colega do trânsito que, através do workshop aqui do Labelá, ele trabalha há mais de 23 anos no trânsito, então ele sabe tudo de enchente. Então ele sabe que na cota 19, 20, aquela rua alaga, na cota 22 alaga. Então nós temos esse workshop agora em seguida, para a nível de prevenção, quando tiver qualquer princípio de enchente, quem tiver com madeira, bata na madeira ali, estamos cansados de enchente, nós sabemos toda a legislação, todas as placas, toda a circulação viária, antes que aconteça o evento adverso. Então nós já vamos treinar isso, por cota, saber como é que o trânsito vai se movimentar em Lajeado. Também agora, na quinta-feira, nós vamos trazer o delegado Mário Souza, que é da Homicídios, da Inteligência, da Polícia Civil, o Luciano Moritz também, que é da Brigada Militar, que comanda o policiamento da capital, para interagirem com as forças de segurança aqui do nosso município, que eles estão lá em Porto Alegre, né? O que tem de novo, que nós podemos melhorar com duas pessoas assim que entendem demais de inteligência policial. Essa a Xana gosta, né? Nosso demorado, mas saiu, né? Aí se prova, né, prefeito Glaucia, que a resiliência é uma virtude, né? Então, nós estávamos numa situação que a Polícia Civil estava num local em caráter precário, e agora, sim, o projeto foi aprovado, né? Vamos fazer o lançamento da pedra fundamental no dia 10 agora aqui, tá? E vai melhorar, sim, a autoestima de vocês, vocês merecem, né? E mais um legado também. Só atualizando, esse prédio atual é antes da enchente, que nós atualmente hoje estamos todos atrás, bem mais. É verdade. Pessoal, esse é antes da enchente, tá? Porque essa enchente, realmente... E não foi nenhuma enchente, todas, né, Xana? A gente teve que chegar com um carro para tirar vocês ali. Cada vez que arrumava, ligava, dava um curto-circuito. Não, assim não tem condições. Pelo trabalho que eles fazem, não merece. Mas vida nova, né, Xana? Prédio atual e o prédio futuro. Vamos lá? Bom, aos índices aqui que é importante. Agora vou ter que ficar aqui para não me perder tanto. Homicídios, pessoal, tá? Vocês viram que em 2014 nós tivemos 30 homicídios. 30. Tá? Eu sei que mas eu peguei uma referência grande, tá? Hoje nós estamos com 17, o ano passado nós estávamos com 23, e a gente é muito sabatinado sobre isso aí, tá? Mas a gente sabe onde é que anda. Cada movimento desse deu uma situação, mataram uma pessoa de facção, o outro matou, isso é muito, muito, muito monitorado pela gente. Tentativa de homicídio, nós tivemos uma redução de 76,2%, olha o que era em 19, olha o que está agora aqui. Vamos aqui, @pedestre, nós tivemos uma redução de 75,5%, aí eu não sei exato, de repente nós vamos ser chamados pelo governador como uma cidade que mais reduziu o índice, pode ser, não? O RS Seguro hoje é o que mais reduziu em 2024. Ó, tá aqui, esses dados aqui, tá? Pessoal, se tem cifra negra, eu não posso fazer nada. A gente vai pelo que está registrado. Fonte das polícias, tá? Em 2024, nós tivemos só 15, pessoal. Uma cidade de quase 97 mil habitantes. Roubo e furto de veículos, uma redução de 79. Olhem aqui, em 2018, 407. 2023, 84. Furtos... Nós tivemos esse ano 62 e recuperamos 45. E roubo, pessoal, roubo de carro, tivemos 5 só, tá? E 4 foram recuperados. Isso aí é índice de cidade europeia, tá? Muito, muito trabalho deles, muito de vídeo monitoramento, muito proatividade, muito mapa de calor para tentar melhorar esses índices aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu me sinto muito honrado, né, de estar trabalhando com os colegas ali. Esses índices, assim, é um trabalho... o Oscar não é o melhor ator, é o melhor coadjuvante. Então, todos nós somos coadjuvantes, entendeu? E o que nós queremos é trabalhar cada vez mais e melhor para a sociedade. Passar para a Tânia. Obrigado. Falhei.
eu vou convidar... Estava tão bom, né? Eu vou convidar, por favor, aqui... Clavel, aproveitar você e os dois representantes aqui, né? Para ver, né, a importância que a gente dá para a criança, para o adolescente, para a educação dos nossos temas. Clavel é o nosso guru da Polícia Comunitária, depois nós vamos falar com o Proed aí. Por favor, é importante o pessoal ver excelente trabalho de vocês. Tranquilo, Locatelli. Não, guru não, né? Mas a gente está em constante contato, né, Locatelli? Não, em que pese a gente viu os relatos aqui do próprio secretário, de todo esse esforço conjunto que a gente faz, tá, já há algum tempo, e os resultados aparecem. Estão aqui os índices, estão todos os índices, é resultado desse trabalho integrado. E nós, enquanto Polícia Civil, nós temos, em que pese, enquanto instituição, nós pertencermos ao eixo de aplicação da lei, enquanto instituição, né, delegada Xana, nós cumprimos essa tarefa, né, de aplicação da lei, mas nós nos preocupamos, enquanto instituição, com a prevenção. E nessa questão da prevenção, nós temos em Lajeado o Núcleo de Polícia Comunitária, que já há algum tempo faz esse trabalho integrado nos mais variados segmentos da sociedade, né, Locatelli. O segmento escolar é um dos que mais nos demanda, tanto que nós estamos com frequência dentro dos espaços escolares. Tá? E nós temos um grupo de policiais, hoje mesmo, né, eu estou aqui conversando com os senhores, temos colegas que estão desempenhando um trabalho hoje em uma empresa, também conversando com os colaboradores, temos colegas em Porto Alegre passando por um curso de qualificação para melhorar ainda mais o nosso trabalho junto das escolas, e é uma presença constante. Nós conseguimos, dentro dessa questão de prevenção, nesse contato constante com o secretário Locatelli, nós conseguimos até fazermos prisão em tempo recorde esse ano, né, Locatelli? Bem como o Locatelli explicitava, esse fluxo de informação ele é muito rápido. Em que pese nós estarmos dentro das escolas, conversando com os alunos, e aqui me acompanham 2 adolescentes de uma escola em que foi desenvolvido um trabalho neste ano, o fluxo de informações é muito rápido e é constante. Mesmo em que nós não estejamos presentes lá com os policiais, num trabalho que é semanal, qualquer situação que demande e que envolva alguma situação de violência, os diretores já nos chamam, o Locatelli já nos chama, o fluxo de informação é muito rápido e com isso a gente já atua de imediato para evitar que aquela situação ela cause algum incômodo maior para o corpo docente, para os alunos, para os professores, para dar essa noção de tranquilidade e atuar de forma preventiva. Então nós transitamos nos 2 vieses do pacto, que é a aplicação, não nos furtamos disso, os resultados estão aqui, e na parte de prevenção. A Polícia Civil se preocupa muito com essa questão da prevenção e por isso nós estamos ali com frequência, transitando pelos ambientes escolares, conversando com os alunos, com os adolescentes, sobre os mais variados temas, como forma de orientar, prevenir e nos anteciparmos a qualquer situação que envolva os nossos jovens, os nossos adolescentes. Então, para não me estender mais, eu passo a palavra aqui hoje a Isabelle e o Arthur, que são alunos lá da Escola Municipal Porto Novo, no bairro Universitário, que também passaram por um trabalho neste ano, tiveram a nossa conversa. Então, eles vão fazer um pequeno relato, a maneira deles, daquilo que eles presenciaram e o trabalho que eles tiveram neste ano, que é uma amostra daquilo que a gente faz com os mais variados públicos, desde os pequenos até ensino médio, até educação de jovens e adultos, e que está aberto a toda a comunidade. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção. Obrigado, Locatelli, o prefeito Marcelo, a vice-prefeita Gláucia, a delegada Xana, todos que têm essa parceria e essa visão de conjunto, as demais instituições também, porque o trabalho integrado intenso se reflete nesses dados aqui. Obrigado, pessoal. Muito bom dia. Então, como ele já apresentou, meu nome é Isabelle, ele é o Arthur. Nós somos no ano 2 da Escola Porto Novo. E, bom, neste ano, nossa escola começou com um desafio, sendo ele juntar 3 escolas em um só espaço. E quando as aulas começaram, teve aquele negócio, tipo, sou tímido, não vou falar com ele, sabe? Até eu e o Arthur, assim. Fiz amizade com ele depois de uns meses, assim, sabe? Eu tô tremendo, então me desculpe se eu gaguejar, tremer, eu tô nervosa, é normal. Desculpa. E, bom, havia pouca interação. Com o tempo, né, houve situações de brigas, uso de cigarro eletrônico. E, assim,
Tava ruim. Nossa escola teve ideia de chamar a Polícia Civil para uma conversa séria com os alunos, abordando os assuntos de ações contra a violência, drogas e suas consequências, cyberbullying, perigos e crimes digitais e também sobre o funcionamento da FASE, né, que é a prisão de menores, perdão. Eu estou muito nervosa. Então, Arthur, tu quer dar mais umas palavras? Porque eu estou muito nervosa. Bom dia a todos. Meu nome é Arthur e eu agradeço pela palavra da Isabelle ter passado para mim. É uma amiga assim que eu considero muito dentro da minha sala. E bom, muitos sabem, na verdade isso é um fato, que muitos lugares da educação começam nas escolas públicas, particulares, em qualquer tipo de território escolar. Sempre começa por ali. Então, um dos relatos que a Polícia Civil... relatos não, desculpa. Uma das coisas que a Polícia Civil ensina pra gente é que todo lugar de educação ele tem que ser humanizado e ele também tem que ter a paz em si. Nada de brigas, nada de violência, nada envolvendo drogas ou alguma coisa parecida. Eles até incluíram pra gente um tipo de exercício ao qual eles botaram algumas siglas de cada patrimônio policial e a gente tinha que responder com as alternativas corretas. A nossa escola, como é que eu posso dizer? Na minha escola antiga, a Dom Pedro, ela... Como é que eu posso dizer sem desmerecer ela? Tipo, não tinha tanta segurança e as pessoas não prestaram muita atenção sobre esse tipo de palestra. Mas na Porto Novo, com a palestra da Polícia Civil, ganhou mais força. Com o objetivo de tornar a escola muito mais humanizada e também muito mais organizada com o culto da paz de Lajeado. E então, mais de 8 meses depois que eles fizeram essa palestra, 8 ou 9, não vou me bater na cabeça agora, não houve mais nenhum tipo de briga e mais nenhum tipo de relato de algum tipo de droga, cigarro eletrônico ou qualquer coisa envolvida. Então, o objetivo que a Polícia Civil estava querendo passar junto com esse projeto foi bem aplicado. Eles trouxeram uma nova paz para a escola, eles trouxeram uma organização decente, eles trouxeram uma nova cara para Porto Novo. E então, com esse relato, eu quero agradecer a Polícia Civil e eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa sala por abrir um projeto tão importante na nossa cidade. Um projeto que todos têm que parar, abrir o olho e prestar mais atenção nesse projeto. Porque o que falta hoje em dia nas ruas, nas casas de muitas pessoas é a própria paz. E não é tarde, nunca é tarde, para a pessoa conseguir alcançar a paz que ela merece, o sucesso que ela merece. Então eu agradeço por vocês me darem essa fala de hoje, eu agradeço por estar aqui na frente de todos vocês, agradeço a Isabelle estar aqui do meu lado como minha amiga, e eu agradeço a todos que pararam para me ouvir e prestaram atenção para mim, porque pode ser só uma apresentação que eu estou fazendo, mas é uma visão minha, é uma opinião minha, é algo que eu vejo que o projeto Culto da Paz, do Pacto de Lajeado, perdão, falei errado, é importante. Mesmo que você não preste atenção, você sabe que é importante. Porque palestras como o policial civil dá pra gente, se deu força na nossa escola, então consegue dar força em todo lugar. E nunca é tarde para dar força em qualquer lugar com a palavra da paz. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, pessoal. Jane, faz favor. Agora vamos ter uma oportunidade, então, falar com nossos colegas da Brigada, do início, então, de tudo, né, através do nosso ProERD. Fica à vontade, já conhece nós. Bom dia a todos. Eu sou a soldado Diane Balhard, permissão do comandante. Eu trabalho com o ProERD aqui em Lajeado desde 2019, então. O ProERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Esse ano, com muito esforço aí do comando, dos nossos instrutores, que não são muitos, nós estamos atendendo 100% das escolas de Lajeado. E é um pedido constante das escolas. São ligações, são e-mails, quando é que o ProERD vai vir, quando que eu vai ter ProERD na minha escola. Então, para nós, esse ano, nós estamos fechando com chave de ouro, né, comando? Agora, dia 10 é a nossa formatura. Primeira formatura, 652 alunos, né, Pedro? Onde o Pedro foi a melhor redação dos 652. E agora, 557 alunos. Então, o total, 1.200 e alguma coisa. O ProERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que não foi criado por nós, né? Foi criado nos Estados Unidos. E
a gente adotou ele aqui no Brasil, a gente tem licença para aplicar ele, e no Rio Grande do Sul ele é aplicado desde 1998. Eu vou resumir com uma frase bem simples, que é a que eu falo lá para os alunos para eles entenderem. A gente vai lá plantar a sementinha do bem neles. A gente ensina para eles responsabilidade, que todo risco tem uma consequência e que eles devem fazer escolhas seguras e responsáveis. Hoje, nós atingimos os 5º anos, mas o ProERD ele tem o currículo Educação Infantil, séries iniciais, 5º ano, 7º ano e ensino médio. O 7º ano e o ensino médio, ele é uma continuidade do 5º. Como nós não temos perna para todos os currículos, a gente escolhe esses pequenininhos aqui, porque agora eles estão tomando decisões sozinhos. Não é mais os pais que decidem por eles. Eles vão sair sozinhos e eles têm que tomar as escolhas responsáveis. É eles que vão decidir. Então, nos 10 encontros, a gente vai lá, trabalha vários assuntos com eles. A gente trabalha sobre o bullying, a gente trabalha sobre como resistir à pressão dos colegas, porque sempre tem aquele amiguinho, né, Pedro, que diz, não, vamos lá, não vai dar nada, né? Mas a gente vai lá e ensina eles e diz, como que eu vou dizer não para o meu amigo, né? Porque se ele é meu amigo, eu confio nele, né? De que maneira? Então, a gente vai lá e planta a sementinha do bem, da responsabilidade, e coloca neles a responsabilidade que as escolhas da vida dele é deles. E que elas têm que ser seguras, porque senão as consequências vão vir. Então, hoje, nós somos 3 instrutores nesse 2º semestre, mas fomos 4. E nós atingimos todas as escolas aqui, cada uma, da particular até as públicas. Todas elas apresentavam situações diferentes, né? Realidades diferentes, mas uma coisa me chamou bastante atenção nas redações, e eu até comentei com o coronel, de várias redações, que eu leio todas as redações. Eu tive em torno de 300 e poucos alunos. E numa redação, várias redações me chamaram a atenção esse ano. Redações de escolas privadas e de escolas públicas. O ProERD foi muito bom, porque ele uniu a minha família. Ele fez com que o meu pai e a minha mãe sentassem e fizessem a lição comigo. Porque lá no livro do ProERD que eles ganham, tem 5 conversas em família, que eles têm que fazer em família. Então, isso eu ouvi nas redações. E isso me fez pensar muito, né? O quanto é importante, porque provavelmente ele chegou em casa e disse assim, olha, a policial falou, pai, que tu tem que fazer o tema comigo, né? Isso foi, né, o que ele falou. Então, o quanto importante foi o ProERD para essa criança na vida dele, né? Fez com que o pai e a mãe sentassem lá e desse a atenção que talvez há muito tempo ele queria. Então, o ProERD é um programa da Brigada Militar, é o principal programa de prevenção. Então, agora, Pedro, tu vai falar um pouquinho como é que foi o ProERD para ti, né? Olá, meu nome é Pedro e esse ano eu participei do programa educacional ProERD e hoje eu vou compartilhar a minha experiência com vocês. Desculpa, estou um pouco nervoso, então se eu gaguejar... Eu sou da escola MF Campestre e no ProERD eu aprendi várias coisas importantes, como a negligência das drogas, o combate do bullying, entre muitas outras coisas. O ProERD também me fez abrir os olhos para diferentes situações da vida, como a escolha de boas companhias, cuidados com a saúde e etc. Espero que esse aprendizado acompanhe a mim e a todos os meus colegas. Beijos, ProERD.
Muito obrigado, obrigado mesmo. Então, agora, passando para a Tânia aqui. Vira uma parceria que a gente tem, né? Quando um esquece uma coisa, o outro ajuda o outro, né? Bom dia a todos. Esse momento ele é muito importante para nós, porque é mais um chamamento para que todos nós fizemos mais um pacto para que a gente possa realmente continuar com uma cultura de paz na cidade. E é muito difícil e emocionante, sempre era difícil, Dani, falar depois do Dr. Sérgio Diefenbach, mas hoje falar depois desses depoimentos lindos dos alunos realmente vai ser um grande desafio. Parabéns pela fala de todos vocês. E quando o pacto iniciou, há 5 anos atrás, quando eu vim para o pacto, e talvez muitos de vocês, e talvez uma pergunta que foi muito para o prefeito Marcelo e para a Gláucia, é como isso vai acontecer? Será que vai dar certo? Mas um pacto, cultura da paz, enfim. E aí a gente viu as instituições buscando, estando juntas, muitas daqui que já foram relatadas e tantas outras que entraram para esse movimento e que encorajaram o prefeito Marcelo, a vice Gláucia, nossa futura prefeita, a engajar e continuar. Então, é dessa forma que eu queria agradecer a participação das instituições, queria agradecer a participação dos colegas aqui também da prefeitura, que em muitos momentos a gente vê o brilho no olhar quando fala do pacto, que vê o afeto no coração e que em muitos momentos, para servir a comunidade, é um grande desafio. E que também buscaram no Pacto Lajeado pela Paz uma pausa positiva para respirar, para se cuidar, para dizer o quanto muitas vezes é desafiador tocar a máquina pública, ser um serviço público na nossa cidade. Então, obrigada, colegas da prefeitura, que também acreditaram no nosso projeto. E aqui a gente vai estar trazendo um pouquinho sobre os programas e estratégias do eixo da prevenção da violência e o quanto a gente está se conectando enquanto aplicação da lei e prevenção, para que aqueles alunos que talvez, comunidade, sociedade, que não escutaram muito bem ou não internalizaram os ensinamentos de todo esse trabalho, vão ter uma consequência dos seus atos e das suas escolhas também. Então, uma frase que eu achei muito especial e que já está internalizada na fala dos nossos alunos e querem mais resultados do que isso, do que números, é estar na linguagem da nossa comunidade, essa fala de cultura de paz. E aqui a gente tem uma frase linda: nunca é cedo ou tarde demais para prevenir a violência. E a gente já ouviu na fala do Arthur, né, essa prática, né? Então, o pacto é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Lajeado, porque a gente precisa ter pessoas que lideram, que investem, que engajem para que a gente possa continuar e movimentar a cidade. É um movimento multissetorial, a muitas mãos, com muitas pessoas, não é um trabalho sozinho, e tem como objetivo estimular e promover a criação de uma cultura de paz no município, com o objetivo maior de prevenir a violência. E eu digo, não é só no município. Posso dizer para vocês que já é no Vale do Taquari que muitas ações do pacto estão sendo atingidas. E um pouquinho da trajetória, de como foram esses 5 anos do Pacto Lajeado pela Paz. Lançamento oficial do pacto, onde muitos de vocês estiveram lá não só para subir no palco, mas para dizer que acreditavam, que estavam juntos e queriam que esse movimento acontecesse. Em fevereiro, fevereiro de 2020, começamos a lançar os programas, apresentar para a comunidade qual é o trabalho de prevenção que vai acontecer na nossa comunidade, nas escolas. Em março de 2020, logo após um grande evento do ProERD, onde 250 profissionais do ProERD estavam sentados em círculo, dia 19 de março, voltamos para os nossos lares, para os nossos espaços. E muitas pessoas olhando para um olhar
olhando para o quanto que a pandemia poderia impactar a vida das pessoas, não só pelo vírus, mas pelas questões emocionais. E o pacto, ele não parou, ele continuou, ele se reinventou, ele foi buscar outras formas. E em julho de 2022, começamos a apresentar para a comunidade os resultados, né, secretário Locatelli? Começamos a mostrar o quanto, e com números positivos, com movimentos positivos e com depoimentos emocionantes do quanto o pacto mudou a vida das pessoas. Em setembro de 2023, a primeira enchente, né? E assim teve outras que vocês todos já sabem. E aí a gente viu o quanto o Pacto Lajeado pela Paz é importante para que a gente precisa continuar com esse movimento. Porque quando a gente olhava para as escolas e buscava oferecer esse apoio, a escola estava preparada para acolher os alunos. Estava preparada, né, Marielle, não só para acolher os alunos, mas a comunidade, com práticas restaurativas, com a educação, com as metodologias que a gente apresentou para a comunidade. E para acolher todas essas angústias, as pessoas já estavam preparadas para trabalhar com tanto sofrimento que as enchentes nos causaram. Mas o pacto continuou. Se vocês podem ver muito bem, estávamos aqui, sentindo o cheiro, a dor, né, do quanto é estar nesse lugar que a comunidade esteve. E nós, enquanto equipe, não estivemos só levando uma cultura de paz, mas também estando junto com as pessoas. E em junho, celebramos os 5 anos do Pacto Lajeado pela Paz. Ele é apenas uma criança, se a gente for pensar. Então, a gente precisa fortalecer cada vez mais. E hoje, eu queria fazer uma forma diferente de apresentar os programas e os resultados do Pacto, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Locatelli, estar aqui falando de como o Pacto ele funciona por toda a cidade. E a gente tem um mapa aqui e os pontos indicam os programas e em que bairros o Pacto Lajeado pela Paz atua e onde ele deve atuar muito mais. E para falar do programa Família na Roda, eu convido a minha colega Márcia, porque hoje a equipe vai falar dos seus programas. Então, eu convido a minha colega Márcia, que coordena esse programa, para falar o que é e, enfim, de que forma ele acontece. Ah, não, é o da Justiça Restaurativa, desculpa. Então, o programa da Justiça Restaurativa foi o que deu base para muitos dos programas que a gente tem acontecendo na nossa cidade. Justiça, para que a gente possa aprender uma forma diferente de fazer justiça, não apenas aquela de punir, mas muitas vezes o encontro, o diálogo, para que a gente possa conversar e dialogar sobre os nossos conflitos e não construir um muro nas nossas relações, mas uma ponte entre as nossas pessoas que estão sempre junto conosco. E Lajeado criou um grande movimento da justiça restaurativa, formando mais de 900 facilitadores da paz e conectando vários programas restaurativos de uma cultura restaurativa, não só nas escolas. A gente inovou indo para as comunidades, para as empresas, que também durante a pandemia e o período das enchentes acolheram os seus colaboradores através de círculos de construção de paz. Hospitais, está aqui o Cristiano, né, facilitador da paz, né, Cristiano, que também viu no pacto uma esperança e uma possibilidade de cuidar dos seus cuidadores, humanizando e resolvendo os conflitos, porque é muito desafiador a gente cuidar da vida dos nossos afetos. E o presídio, que o pacto também abriu a porta, e está aqui a Rita, nos visitando em Lajeado, e está aqui para reafirmar a importância desse trabalho. Obrigada, Rita, Ricardo, por abrirem as portas do Pacto Lajeado pela Paz, e que hoje tem um grande programa lá acontecendo. E as escolas, enfim, que já estão habituadas a sentar em círculo. E agora sim, a minha colega Márcia. Bom dia a todos. Então, o programa Família na Roda, ele é um programa que apoia e acolhe as gestantes, os pais, as mães e os cuidadores das crianças e dos adolescentes no projeto de educação parental, né, que é um projeto de vida dessas crianças. Ele foi criado por uma equipe local, baseado em práticas restaurativas, em educação parental respeitosa, gentil e segura,
E ele foi pensado principalmente nas nossas necessidades, né? Que a Lajeado precisava de alguma coisa diferente do que vinha sendo feito. Ele promove um espaço de acolhimento para compartilhar experiências e desafios entre as famílias. Ele promove um apoio com orientações e ferramentas para diferentes fases do desenvolvimento emocional dessas crianças. E um espaço principalmente de conexão entre famílias e comunidade, né? São encontros que são feitos em espaços da nossa comunidade para promover essas situações. E eu quero convidar a Amanda, que é uma mãe, que é parceira nossa, que participou dos encontros na Escola Porto Novo, em setembro desse ano, para dar o depoimento da família dela, do impacto da família dela. Bom dia, meu nome é Amanda, eu sou mãe do Lorenzo, de 12 anos, e do Antônio, de 9. A nossa experiência, então, começou a partir de um momento na escola, que a escola faz todos os anos, que é o Família na Escola. E nesse dia a Priscila esteve lá falando sobre educação socioemocional. E nesse momento alguns pais sentiram a necessidade de fazer um reforço disso, de que forma nós poderíamos auxiliar a escola nessa campanha, nesse combate. E nesse momento foi que surgiu, então, o convite do Família na Roda. Eu tive a oportunidade de fazer isso com o meu marido. A escola entregou 15 vagas, eram 15 vagas disponíveis. E se eu pudesse falar para vocês a sensação desse momento, eu não consigo expressar com palavras. Também estou um pouco nervosa, é a minha primeira fala em público, assim. Mas, em meio a tantas situações que a gente conseguiu ver antes, né, em tantos dados, tantos números, educar é algo bastante desafiador, né? Então, a gente tem muitas dúvidas, a gente quer trocar muito com pais, com colegas, e nada como uma roda de conversa onde a gente tinha uma mediadora naquele momento que nos auxiliava, que trocava informações entre a gente. Então, o que eu, antemão, gostaria de dizer para todos vocês aqui é agradecer ao movimento feito. Ele é um movimento extremamente necessário, que vocês contem com a nossa família para essa caminhada. E eu me arrisco a dizer aqui, até comentei com as meninas, assim, mas de coração aberto falando, eu acredito que as crianças, os pais, deveriam, no momento da rematrícula, saber lá se participou do Família na Roda. São 4 noites, gente. A família que não tiver... Noite, né? Noite, dia, enfim. Mas quem não tiver tempo para investir 4 momentos, para olhar para dentro de si, para olhar para a sua família, para poder entregar ou tentar melhorar a comunidade onde a gente está inserido, eu acho que a gente precisa repensar isso, né? Então, era essa mensagem que eu queria dizer e, imensamente, em nome de todos os pais que participaram, agradecer pela oportunidade, pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada, Márcia, por coordenar tão bem esse trabalho, levando muita esperança, enfim, para as famílias, né, que é o nosso espaço de amor. E agora eu quero convidar a minha colega Priscila para apresentar para nós o programa Conte Comigo e o programa Seja. Bom dia. Eu não quero ficar na frente. Bom, pessoal, é uma alegria, depois de ouvir tantos depoimentos especiais, de ter a presença das escolas. O Conte Comigo, ele é um programa voltado para a educação infantil de compartilhamento de livros. O que a gente faz? A gente ensina técnicas muito simples de compartilhamento. Não é leitura de livros. A gente aprende, na verdade, a fazer perguntas e a guiar esse compartilhamento. Então, um adulto, ele é instigado a ter uma escuta atenta, amorosa, paciente, observando o interesse da criança a partir do compartilhamento para ir guiando e fazendo mais perguntas. Isso a gente faz com as profs, então nós ensinamos as profs a fazerem esse compartilhamento de livros e elas fazem então em sala de aula com as crianças, mas também nós ensinamos os pais a fazerem isso. E eu costumo destacar a grande força que tem a participação dos pais.
né? Então, quando os pais vêm aprender técnicas de compartilhamento de livros, eles fortalecem muito a relação com a criança. Então, uma das evidências que nós temos acompanhando o programa ao longo dos anos é o fortalecimento de vínculos entre o adulto que compartilha o livro e a criança. Alguns pais chegam a mandar mensagem e dizer: eu não sabia que meu filho era tão inteligente. São 8 sessões que sentam com os filhos, são 5 minutos por dia. Não é um tempo absurdo. Então, esse pai vai dar atenção exclusiva para essa criança. E quando eu falo pai, gente, é pai, mãe, cuidador, né? É a pessoa que cuida dessa criança. Então, nesse momento, como é um compartilhamento de livros, a gente não tem uma leitura feita, né? A gente não tem um roteiro. É a criança que vai ser o protagonista. E é ela que vai criar esse roteiro. E nesse momento, diferente de uma leitura de livros, surgem diversos aspectos, especialmente aqueles aspectos que mais estão incomodando. É um momento riquíssimo de observação e de entender o universo infantil. E outro destaque só é: participei de uma das aplicações com famílias na Escola Dom Pedro esse ano, e uma mãe relatando, porque a família que participa, ela ganha os livros. Mostra aí para eu não consigo. Esses pequenininhos, eles comentam, gente, dependendo da realidade, era o evento. Cada semana eles recebiam um livro, né? Então, era um evento quando chegavam esses livros nas casas, né? Então, era a noite que a família toda se reunia. E aqui vocês têm o registro de uma mãe com 2 crianças para poder compartilhar livro. Então, é isso. E o Seja, né? O Seja que a Isabelle, o Arthur e o nosso mocinho ali, então, participam nas escolas. O Seja Emoções que Transformam. Normalmente, quando eu vou nas escolas conversar com as famílias, para falar também com os profs sobre educação socioemocional, eu sempre convido para embarcarem comigo numa jornada, numa viagem de trem. E aí eu pergunto: vocês acham que o trem pode chegar no seu destino só com um trilho? Não dá. A gente precisa dos 2. E um deles, então, são esses conhecimentos conceituais. Mas o outro é a educação socioemocional. Um trilho não chega no seu destino se não tiver, né? Um trem não chega no seu destino se não tiver os 2 trilhos integrados e muito bem integrados. Só que a gente está aprendendo muito e há muito pouco tempo, né? Em 2002, o Daniel Kahneman ele ganhou o Nobel de Economia porque ele descobriu que nós não somos tão racionais quanto nós imaginávamos. Ele foi observar o pessoal que trabalha na Bolsa de Valores e ele descobriu que as emoções, elas influenciam muito na tomada de decisões. Então, quando a gente ensina lá no ProERD tomar decisões, eles conhecerem as suas emoções e saberem como essas emoções afetam na tomada de decisão. E isso nós temos feito, então, no Seja. Ensinando as crianças, mas também os profs. Quando eu me formei, o meu concurso é em inglês, e anos iniciais, eu não aprendi sobre emoções. E acredito que a grande maioria não aprendeu. Nós não fomos formados para isso. Isso é muito novo, né? Eu até perguntei antes para o Henrique, tu já tinha aprendido que o ser humano ele é emocional? Ele disse: não, eu também não. Ele tem 20 anos. Né? Então, é tudo muito novo. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos construindo juntos essa cultura. E aí eu destaco, né, diálogos que conectam. O Seja, conversando com as profs, visitando as escolas, comentam muito que o Seja é um espaço de diálogo, de expressão. Essa semana uma prof me dizia que uma aluna, durante o Seja, desenhou que estava com muito medo que o pai voltasse a ser preso. E essa menina nunca fala em sala de aula. Só que o Seja, então, criou um espaço seguro de conexão para que ela pudesse expressar isso. Né? Então, a importância de nós criarmos espaços intencionais de conexão e segurança para poder expressar isso. Então, junto à escola, consegue encaminhar melhor. Outro destaque é que é um programa vivo. Né? Então, a gente tem feito adaptações desde o início e a gente conta muito com a criatividade dos professores. Nós damos um guia.
né, uma orientação, porque a gente vai ter que entender que vai ter professor que vai saber muito disso e tem professor que ainda vai aprender muito, e é isso que nós estamos trabalhando, para juntos construirmos uma base sólida. E a resiliência em tempos difíceis. Então, nas visitas, isso também é algo que aparece, especialmente no pós-enchente, desse espaço que se abre para diálogo, né? Para fala, para escuta, para que a gente construa resiliência. Então, o Seja e o Conte Comigo são basicamente isso. É um trabalho muito com os professores, as escolas, as crianças e adolescentes. Semana passada, eu estive sendo entrevistada pela Isabelle, e ela é uma ótima entrevistadora, parabéns. Estão fazendo uma revista, né, que eles estão colocando lá também o trabalho que o Seja faz com eles. Então, estamos ansiosos para ver o lançamento. É isso. Obrigada. Obrigada, Priscila. Um programa tão importante que circula por toda a cidade, que é um grande desafio também. E agora eu quero convidar a coordenadora do Cada Jovem Conta, a Laura, a assistente social Jennifer, para falar, então, o que é o Cada Jovem Conta e os avanços que ele já foi tendo. Bom dia a todos, prazer estar com todos vocês. Eu sou a Laura, então, coordeno o programa Cada Jovem Conta hoje. Eu, então, sou a Jennifer, sou assistente social do programa Cada Jovem Conta. Vou botar a cadeira aí. Muito bem. Então, o programa Cada Jovem Conta, né, ele tem como pressuposto de que cada jovem conta. Então, cada jovem conta na nossa comunidade, cada jovem conta na nossa cidade. E, a partir dessa visão, a gente acredita, né, que todos os adolescentes eles têm que ter oportunidades diferentes, a oportunidade nos direitos, nos acessos. E isso tudo é feito, então, em rede, né? O Cada Jovem Conta hoje, ele é um programa que tem, então, é uma ligação entre toda a rede de Lajeado, entre muitos serviços, que depois a Jennifer vai falar um pouco, e que fazem, então, a inserção de alguns adolescentes que se percebe que estão em uma maior vulnerabilidade, em questões que se percebe que precisa de uma maior atenção. Então, a partir disso, hoje, nós já tivemos mais de 190 adolescentes que foram inseridos nesse programa. E, inicialmente, a inserção desses adolescentes ela ocorre pela ponta, né, pelas escolas, que tem um olhar, então, abrangente, né, sobre esse adolescente, um olhar atento, assim, sobre as questões de vulnerabilidades, algumas negligências também familiares e outras tantas situações que a gente sabe que acontece. Então, a partir disso, essa escola traz o nome do adolescente para a gente fazer essa discussão, esse olhar, esse cuidado, encaminhamentos diferentes, em forma de uma conversa em rede, né? Um encaminhamento, um processo muito conjunto, em que todos estão unidos para um olhar melhor para cada adolescente. E isso tudo ele se torna assim porque tem o objetivo, então, da redução da evasão escolar, o objetivo da prevenção, da promoção de todos esses adolescentes e também dessas famílias dos adolescentes, e também de novas possibilidades, né? Novas oportunidades para todos esses jovens, também para as comunidades, um olhar diferente desse contexto e da cultura onde cada um está inserido. Hoje, o Cada Jovem Conta está inserido em 5 territórios. Desses territórios são contemplados 9 bairros e 12 escolas. As nossas reuniões acontecem em rede presencialmente a cada 2 meses e os encontros nas escolas a cada 1 mês. Toda semana a gente tem articulação via telefone, a gente vai no território, a gente conversa com o CRAS, CREAS. A nossa rede, quando a gente se reúne presencial, vem posto de saúde do bairro, o CRAS, o CAPS, o CREAS, alguma figura importante da comunidade também é convidada. Se tem um líder local lá que tem um papel importante e que traz mais informações sobre aquela família, sobre aquele adolescente, a gente convida também para participar. Dentro das demandas, a gente atende as escolas estaduais e escolas municipais, das mais diversas vulnerabilidades, dos mais diversos contextos. A gente faz a inserção do mercado de trabalho, como a Laura trouxe, então a gente articula com empresas. E o nosso programa não atende somente o Lajeado, porque às vezes um adolescente é daqui e a gente tem que contatar com o município lá de Erechim. Ah, mas o pai, o genitor está onde? A mãe está onde? Então, a articulação vai além do município de Lajeado para a gente dar conta desse adolescente, para a gente poder dar um suporte necessário. Então, a gente acredita que o programa é muito importante para ter esse olhar por inteiro. Por que esse adolescente está faltando à escola? Por que esse adolescente não tem o desejo de fazer o trabalho, não tem aquela motivação?
Então, a gente tenta entender todos os processos. Será que tem um alimento em casa? Será que o pai e a mãe estão bem? Será que ele está tendo um acesso, um espaço de escuta? Será que a parte psicossocial dele está sendo olhada? Então, o nosso trabalho é articular entre todos os pontos da rede para que a gente possa buscar o melhor desse adolescente, para que ele possa ter um futuro diferente, para que ele possa retornar à escola, entrar no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, é dar na paz do que 2 jovens para coordenar o programa, né? Com essa energia nova. Então, parabéns, colegas. E agora eu quero convidar a colega Mariusa para, então, falar do nosso programa Somar, que foi cocriado aqui pela equipe também, assim como Família na Roda. E a Mari aí vai poder apresentar para nós. Obrigada, Tânia. Então, bom dia. Eu sou a Prof. Mariusa, coordenadora do programa Somar. O que é o programa Somar? Ele foi um programa cocriado do programa Sagaz. O programa Somar, ele atinge diretamente nas escolas, aos alunos do 6º ao 9º ano, alunos de escolas municipais e estaduais do nosso município. Esses alunos, muitos deles são indicados pelo Cada Jovem Conta e também pelas equipes diretivas das escolas. Nós, do Somar, fizemos 10 encontros com esses jovens. E nesses encontros, trabalhamos com eles em círculos, com diálogos, com conexão, trabalho em equipe, trabalho voluntários. E esses jovens, eles são responsáveis para escolher uma ação do bem para realizar na sua comunidade, na sua escola. E essa ação do bem, ela é realizada depois que termina os 10 encontros do programa Somar. Essa ação é uma oficina. E para que essa oficina ocorra, a gente tem vários parceiros, muitos de vocês que estão aqui, principalmente a Secretaria da Educação, o SMDS, o CREAS, o CRAS, o SEBRAE, o SENAC, bom, enfim, vários parceiros. E eles nos trazem esses oficineiros. E com certeza, essas oficinas fazem toda a diferença na vida desses nossos educandos. E o Somar, ele veio para somar e para transformar a vida dos nossos adolescentes, como muitos que estão aqui que já deram relato. E o Somar, com certeza, ele está crescendo e cada vez vai abranger mais escolas. Ainda a gente não conseguiu, como está lá no mapa, atingir todas as escolas, mas com certeza nós vamos chegar a atingir. E também o Somar teve escola que teve a 2ª edição, de tanto que eles queriam o Somar, da valorização do Somar pelas equipes diretivas, pelo pacto, pela educação e por todos vocês. E hoje eu convidei uma aluna que participou dos encontros do programa Somar. Eu chamo a aluna Micaele para dar o depoimento. Como foi participar dos encontros do Somar? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje expressando a minha opinião. Eu sei quão é importante esse tipo de oportunidade, de estar aqui, da presença de tantas autoridades importantes. Eu sei o quanto isso impacta na vida de muita gente, eu sei o quanto isso vai impactar na minha. É muito importante eu estar aqui, então muito obrigada. O Somar, ele não só foi, mas como ele é, algo muito importante na minha vida. Ele me ajudou em muita coisa, me fez descobrir muita coisa sobre mim mesma. Eu lembro que, para a gente participar no Somar, a gente teve que criar um projeto, digamos assim, para ajudar a nossa escola, a nossa comunidade, enfim. E eu lembro que eu dei 2 ideias, porque eu sempre recebi muito o título de ser criativa. Sempre disseram para mim que eu era muito criativa, e eu sempre concordei com isso até, porque eu acho que eu seja. E eu vi que há
senhora Mariusa e a Solange, elas gostaram do que eu falei. E eu senti prazer nisso, de poder me expressar as minhas ideias e ver como isso podia ajudar um mundo também, não só uma pessoa. E o Somar me ensinou muita coisa, me ensinou a aprender, eu aprendi a me expressar. Eu nunca me expressava assim, eu tinha medo. E ali eu aprendi a me expressar, aprendi a falar, como que eu devia agir. O Somar também foi o meu primeiro contato com um grupo além de uma turma de escola e veio num momento muito importante. Ano passado foi o ano mais delicado da minha vida, assim, eu passei por muita coisa mesmo. E o Somar veio para somar comigo, realmente, porque ele me ajudou, sabe? Ali no Somar eu encontrei um espaço onde eu podia me expressar. Era um espaço onde eu confiava nas pessoas para dizer, porque antes eu não tinha ninguém para dizer nada. E ali eu tinha. E isso foi muito importante para mim. Isso que me ensinou a aprender a me comunicar. O Somar também foi meu primeiro contato com uma psicóloga e foi ali que eu vi a importância dessa profissão e o quanto isso poderia me ajudar. Hoje eu faço acompanhamento. O Somar foi um grande passo para mim e eu vejo o quanto isso é importante. Eu vejo que o Somar é algo assim, incrível, sabe? Eu agradeço a todos que tiveram a iniciativa, não só do Somar, mas pelo Pacto Lajeado pela Paz. Porque eu vejo que não impactou só a mim, mas a outras pessoas também, a todos os jovens que participaram desse projeto. Eu vejo que isso é muito importante e que a gente merece essas coisas, porque os jovens hoje em dia estão bem diferentes. Diferentes, eu digo, porque a gente está aprendendo ainda como viver e o mundo mudou muito. E são projetos como esse que nos fazem perceber isso, que nos ensina a viver neste mundo, nos ensina muitas coisas. E eu realmente só tenho a agradecer por todos e por tudo que o Somar e as pessoas que estão por trás deste projeto fizeram. Muito obrigada. Como eu falo, obrigada, Mica. Emocionante, né? Mas é bem isso, é emoção, transformar vidas. Como a gente também tem o Banco de Oportunidades do Pacto, com pessoas maravilhosas que se organizam e se doam para nos ajudar nessa caminhada. A gente conseguiu também, com parceria do CREAS, conseguiu material, e no Banco de Oportunidades nós temos várias pessoas, mas a Aline, que eu vou chamar agora aqui para fazer o depoimento dela, ela foi parceira do Somar e do Pacto pela Paz, na oficina do autocuidado. Então, ela pôde ir comigo em 2 escolas, desenvolver esse projeto, essa oficina que a gente deu o nome de autocuidado. Com você, Aline. Bom dia a todos. Meu nome é Aline, então. Eu trabalho num salão atualmente, né? Eu tenho um salão, sou sócia proprietária do Estúdio Build, juntamente com o André Teles. E esse sonho de ser voluntária nesse projeto, ou, enfim, eu queria ser voluntária, vem há muito mais tempo. Há 2 anos atrás eu já queria fazer esse trabalho e não via como, né? Eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. E aí, quando eu conversei com uma cliente, que está sentada aqui hoje, a futura prefeita, e ela me passou o contato da Tânia, a gente, então, começou as reuniões para eu poder fazer esse trabalho. Então, hoje, a gente foi em 2 escolas, né? A gente se encerrou nessa segunda-feira. Fomos na EMF Campestre com os alunos da Alfredo Lopes, que foi fortemente atingida pelas enchentes, e também no Santo Antônio, na FOC, né, que é o Projeto Vida, que a gente realiza essas oficinas de maquiagem, né? Eu dou aula de maquiagem e também seria de cabelo, mas como eram poucos encontros, daí eu dei só de maquiagem. O que eu posso falar é que, por mais que eu sou voluntária, não esteja recebendo nada de valor, né? Não foi remunerado, mas para mim eu ganhei muito mais. Porque...
Desculpa. É muito lindo ver a Mica e esses alunos falando sobre como é importante somar na vida deles. E assim, só mais uma coisa que eu queria falar para não prender muito. Eu me identifico porque eu fui criada pela minha bisavó até os 6 anos de idade. Não tive pai, mas o que eu queria passar para eles é que a gente pode fazer diferença, pode ter uma profissão, pode escolher outros caminhos, a não ser droga, prostituição, outras coisas, né? Tráfico, enfim. Então, eu acredito muito nesse projeto e eu até fiz um apelo no meu Instagram pedindo para que mais pessoas se conectem a esse projeto, porque ele é muito importante, mesmo. Obrigada pela oportunidade. Gratidão por poder fazer parte desse grupo maravilhoso. Uma manhã, 1 hora é muito pouco, né, para a gente falar, para a gente chorar, para a gente contar histórias, né? Obrigada, Micaela, obrigada, Aline, obrigada, Mari. Porque o Pacto, ele criou o Banco de Oportunidades, também foi um programa criado por nós aqui, equipe, porque muitas pessoas, assim como a Aline, empresas, buscaram, né, ser parceiros. A Suzy, que está aqui, que já formou vários facilitadores da paz, também disseram, eu quero fazer parte, me convida. Então, de uma forma legal, a gente organizou esse programa. E a nossa equipe é formada por essas mulheres poderosas, precisamos de homens aqui também, e a gente tem o Chay, que se integrou aqui com nós também, porque esse ano o Pacto inovou em trazer uma equipe de psicólogo e assistente social que vai atuar dentro das escolas, que vai estar lá na comunidade, para aquelas demandas que muitas vezes vão para além de uma ação e de um programa. Então, a gente está aqui com a Renata, com o Chay, que vão ser psicólogo e assistente social atuando nas escolas. Então, essa é a equipe que faz com que o Pacto voe por todos esses bairros e faz isso acontecer. Então, por isso, eu não poderia ficar aqui falando na frente sobre os programas. É quem toca, é quem coordena, é quem encoraja essas pessoas, é quem transforma as vidas que deveria estar aqui falando. E o Pacto é todos nós. Obrigada, Lajeado. Obrigada, prefeito Marcelo Calmo, por ter acreditado nesse trabalho, por ter acreditado nessa equipe, né? Com certeza, nós aqui, enquanto equipe, a gente passa pelo Pacto. Mas o quanto que a gente vai passar pelo Pacto, né, Mariuse? Mas a gente vai deixar marcas profundas no coração das pessoas. Então, obrigada. Obrigada, Gláucia, por essa parceira incansável que muitas vezes, quando o prefeito não atendia o meu telefone, eu ligava para a Gláucia atendia. Mas dizer também, pessoal, que quando eu ia lá pedir uma coisa, eu ia pedir um psicólogo, eu saía com um psicólogo e um assistente social. Quando eu pedia uma palestra, eu ganhava 2 palestras. Então, obrigada por essa confiança, porque por trás de todo esse engajamento tem essa equipe maravilhosa. E o Chay e a Renata, que vem passando a integrar e que estão cheios de medos, desafios, como vai ser, mas que com certeza já puderam sentir essa energia, essa emoção que é aqui. E por todos vocês, pessoal, que estão junto, de alguma forma ou de outra, que vestem a camiseta do Pacto pela Paz, não assim só como nós, mas no coração de cada um de vocês. E Locatelli, obrigada por ser esse parceiro maravilhoso, que eu sempre digo para o meu marido que ele não pode ter ciúmes do Locatelli, porque a gente se abraça, se beija aqui, porque a gente gosta muito desse trabalho. Obrigada. E obrigada a Francine, que atura esses eventos todos, organiza e fica ali sofrendo, porque faz com que a gente comunique esse trabalho de uma forma maravilhosa, e tu sabe muito bem disso. Obrigada, Fran. Já acabou, mas eu precisava falar isso. Tchau, pessoal.